Ok, então hoje, sendo o dia 1º de abril de 2018, nós estamos estudando a Páscoa, assunto que nós pretendemos encerrar hoje. Eu gostaria de começar essa última preleção com um texto de Deuteronômio 16, 18 a 20, que diz o seguinte: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Hoje nós vamos dar uma olhada nos julgamentos pelos quais Cristo passou. E por que a gente deve estudar esse assunto, o julgamento? Na realidade é o julgamento mais injusto da história. Porque Jesus nos ordenou que nós deveríamos comemorar a sua morte. Isso está lá em Lucas 22, 19, em 1 Coríntios 11, de 23 a 26. E o fato de Jesus ter nos ordenado a comemorar a sua morte aumenta a importância do julgamento que levou a esse desfecho. Se ele era inocente, então a sua morte cumpria os propósitos de Deus a nosso favor. Mas se ele era culpado, então a sua morte nada mais foi do que uma punição pelos alegados crimes que ele cometeu. Na época que Jesus foi julgado, todos sabem disso, a Palestina era governada por Roma. Os romanos permitiam que as autoridades religiosas judaicas administrassem a sua própria justiça interna segundo as suas próprias leis. Mas eles não concediam o direito de executar o criminoso, só de julgar. Portanto, Jesus foi preso e julgado pelos judeus, mas executado pelos romanos. Isso é dito aqui em Atos, capítulo 4, versos 27 e 28, que diz o seguinte: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então nós vemos que esse evento do julgamento e da morte de Cristo é um evento sobre o qual paira responsabilidade humana, porque se juntaram Herodes, Pôncio Pilatos, gente de Israel, e também responsabilidade divina, porque isso era propósito de Deus predeterminado. A pregação de Jesus deixou os líderes religiosos tão humilhados que eles decidiram que Jesus devia morrer. É uma decisão que eles tomaram. A gente vê isso muitas vezes nos evangelhos, eles buscando ocasião para matar Jesus, mas não acontecia porque o tempo dele não era chegado. Tem vários textos que falam a respeito disso. E quando ele chegou a ser preso, lá no Getsemane, pela turba, que chegou conduzida pelo Judas Iscariotes, e depois os julgamentos, ele foi para a casa de Anás, foi para a casa de Caifás, ele foi para o palácio de Pilatos, Pilatos enviou ele para Herodes, Herodes devolve ele para Pilatos, esse processo todo, mais a crucificação, a agonia. O Senhor Jesus diz que em Lucas 22, 53, que esta é a vossa hora e o poder das trevas. Vencer a hora do homem caído, do poder das trevas. A gente pode presumir que o julgamento não seria justo, apesar que nós acabamos de ler em Deuteronômio 16, 20, que somente a justiça deveria ser julgada, levada. Ou seja, eles já tinham decidido que Jesus tinha que morrer. Agora eles queriam fazer essa execução
parecer legal. Eles queriam fazer o negócio tudo dentro dos conformes, ainda que a intenção era maligna. E ao fazer esse julgamento, os julgamentos pelos quais Cristo passou, muitos erros aconteceram. Muitos erros aconteceram. Eu tenho numerado aqui 21 ou 22 erros que foram cometidos, muitos deles grosseiros, 22, mas tem até mais. É porque não deu tempo de enumerar todos. Porque a lei de Moisés ela era muito precisa, muito detalhada a respeito de julgamentos e os seus trâmites. A lei de Moisés era precisa e detalhada a respeito dos detalhes do julgamento. E era mais sério, mais detalhada ainda, quando isso envolvia pena de morte. Quando isso envolvia pena de morte. A lei mosaica, assim como a nossa e a de vários países, elas buscam preservar a integridade da pessoa para o caso dela ser inocente. Então a tradição oral judaica, que foi colocada por escrito lá no primeiro século, mas que já é mais antiga, que ela já vinha oralmente, ela prescrevia o seguinte: em casos passíveis de pena de morte, os argumentos pela absolvição têm que ser ouvidos primeiro. Ponto 1. Ponto 2. Os juízes deviam fazer todo o possível para salvar o acusado. Ponto 3. Os juízes podiam argumentar a favor do acusado, mas nunca contra ele. Ponto 4. As testemunhas eram alertadas a respeito da seriedade do seu papel. Ponto 5. As testemunhas eram ouvidas separadamente. Não na presença uma da outra, para não fazer aquela combinar a versão. O testemunho delas precisava concordar em todos os pontos fundamentais: data, lugar, hora da ocorrência e assim por diante. Casos passíveis de pena de morte não podiam ser julgados na véspera de um sábado religioso, como foi o caso do Senhor Jesus Cristo. Então ele não deveria nem ter sido julgado, ou de alguma festividade. Casos passíveis de pena de morte podiam começar e terminar no mesmo dia se o réu fosse considerado inocente. Se ele fosse considerado culpado, o caso só podia ser encerrado no dia seguinte. Por isso que não podia ser na véspera de um sábado de uma festividade, porque no caso o julgamento de uma pessoa com a possibilidade dele ser condenado à morte, era um julgamento que tinha que durar no mínimo 2 dias. E como o dia seguinte é sábado, ou é dia de festividade, ele não poderia nem ter sido julgado. Eles tinham que esperar ter acabado a festa da Páscoa e dos Asmos, lá 8 dias depois. Casos passíveis de pena de morte podiam começar e terminar no mesmo dia se o réu fosse considerado inocente. Se fosse considerado culpado, o caso só podia ser encerrado no dia seguinte, quando o veredito era anunciado e a sentença executada. Casos passíveis de pena de morte eram julgados por pelo menos 23 juízes, pelo menos, daí para mais. Os juízes votavam um de cada vez na hora de absolver ou condenar um réu, começando pelo mais novo até chegar no mais velho. E os escribas presentes registravam as palavras do que eram a favor da absolvição e dos que eram a favor da condenação. Para alguém ser absolvido, bastava a diferença de um voto, mas para ser condenado era necessária uma diferença de pelo menos 2 votos. Tinha que ser tipo 2-1, 3-2, 4-2, 4, e aí vai. Se houvesse apenas um voto de diferença pela condenação, convocava-se mais juízes, 2 de cada vez, até haver uma diferença de 2 votos. Uma condenação sem que pelo menos um juiz tivesse argumentado a favor do réu era inválida. E uma condenação, isso não aconteceu no caso de Cristo, porque ninguém o defendeu. E numa condenação unânime, como foi o caso, porque eles condenaram Jesus Cristo por aclamação,
Isso está lá em Marcos 14:64. E todos o julgaram réu de morte. Isso era considerado conspiração. Isso invalidava o julgamento. Então a gente viu que a lei de Moisés, ela era muito detalhada. Essas coisas todas são encontradas no Talmud, que é o comentário rabínico das leis mosaicas. Será que o julgamento de Jesus Cristo observou e cumpriu todos esses critérios? Será que Jesus foi preso e julgado porque duas testemunhas idôneas fizeram a mesma acusação contra ele num tribunal, de acordo com Deuteronômio 19:15? Para que a prisão fosse legal, deveria ter sido assim. Mas nós vamos ver aqui que não foi assim. Na realidade, um erro se somou em cima do outro. Por quê? Porque nessa época, se um judeu acreditasse que uma lei havia sido violada, ele levava o caso ao tribunal, durante sessões regulares, não em uma sessão extraordinária noturna, como foi o caso do julgamento de Cristo. Prenderam ele de madrugada lá no Getsemane, levaram para a casa do Anás, depois para a casa do Caifás. Isso não era aceito pela lei mosaica. Então isso foi o primeiro erro. Uma sessão noturna extraordinária, não uma sessão regular. Erro número 2. Os tribunais não podiam acusar. E no julgamento pelos quais Cristo passou, na casa de Anás e Caifás, todos os sacerdotes eram inimigos dele, o que também não podia. E todos o acusavam. Os juízes, os sacerdotes, eles tinham que acatar a acusação de duas testemunhas idôneas, fazer todo o possível para inocentá-lo e investigar o que estava sendo apresentado pelas testemunhas. O que a gente vê nos evangelhos é que os sacerdotes, eles é que estavam acusando. Então isso foi um erro, que os tribunais não podiam acusar. Eles simplesmente investigavam as acusações. A acusação só podia ser feita pelas testemunhas e não pelos julgadores. E caso fosse procedente, isso levava à detenção do acusado. Ele já foi detido já de cara. No caso de Jesus, porém, as autoridades judaicas apenas queriam se livrar dele. Ele foi preso quando surgiu uma boa oportunidade, uma ocasião oportuna, como está escrito lá em 22:6. Ou seja, o Judas foi lá, combinou com a galera, falou: assim que tiver uma oportunidade, um momento oportuno, eu dou o toque em vocês, a gente prende ele. Ou seja, e a ocasião oportuna surgiu lá no Getsemane, quando estava de noite e sem a presença da multidão, que as lideranças temiam. Erro número 3. Quando Jesus foi preso, não havia uma acusação contra ele. O Sinédrio, que é a Suprema Corte Judaica, só começou a procurar testemunhas após a prisão. Isso está lá em Mateus 26. Após a prisão. Inverteram a coisa. Mateus 26, 57 a 59. Que diz o seguinte: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de serem apresentadas muitas testemunhas falsas. Esse foi o erro número 3. Eles só foram procurar testemunha depois da prisão. Erro número 4. Não cabia ao tribunal ficar procurando testemunhas. Bom dia. Julgar um homem, ainda mais quando a vida dele estava em jogo, é porque ele vai para gravando, né? Sem especificar de antemão o crime pelo qual ele estava sendo julgado. Ele está perdendo aqui uma aula de advocacia. Porque nós estamos estudando aqui o julgamento mais injusto da história. Os 22 erros que os sacerdotes cometeram ao prenderem e julgarem Jesus Cristo. 22? Que eu cataloguei, mas depois que eu cataloguei eu já achei mais. Nós tivemos aqui o erro número 1.
Jesus Cristo não podia ser julgado numa sessão noturna, tinha que ser numa sessão regular, e tinha que ser pública, não podia ser a portas fechadas. O erro número 2, os tribunais não podiam acusar, eles na realidade eles tinham que tentar buscar a inocência de Jesus Cristo, e eles primeiro prenderam, aí veio o erro número 3, para depois procurar testemunho. Aí veio o erro número 4, não cabia ao tribunal ficar procurando testemunhas. Julgar um homem, ainda mais quando a vida dele estava em jogo, sem especificar de antemão o crime pelo qual ele está sendo julgado, era um ultraje e uma violação dos direitos humanos. Nossa. Erro número 5 cometido pelos tribunais judaicos na prisão de Jesus Cristo e no julgamento dele. A turba que deteve Jesus levou até a casa do ex-sumo sacerdote, o Anás, que era sogro do sumo sacerdote fantoche Caifás, que era quem realmente mandava era o Anás, mas quem estava no cargo era o Caifás, genro dele. É aquela história, né? Isso foi o caso de Getúlio Vargas e o Dutra, por exemplo. Ele colocou ali só um laranja para governar no nome dele. Isso acontece. O garotinho já colocou a esposa dele e por aí vai. Então a turba que levou Jesus até a casa do ex-sumo sacerdote, e que começou a interrogá-lo, o que não podia, está lá em Lucas 22, 54, em João 18, 12 e 13, por si só já é um erro. Caso o julgamento tivesse seguindo as regras, porque Anás já não tinha mais autoridade, então qualquer julgamento que Anás viesse a fazer era inválido. É como eu tomar uma decisão em nome do governador do estado. Não tem serventia, não tem valor nenhum, eu não sou investido de autoridade para isso. Mas a turma que prendeu Jesus, ele falou, não, vou levar para a casa do Anás, que é ele que manda. Nós sabemos que o Caifás é que é o sumo sacerdote, mas quem manda de fato é o sogro, é o Anás, que tem um nome assim, né, bem forte. Anás, ao invés de rejeitar a função, falou, não gente, eu não sou sumo sacerdote, mas não, procura o Caifás, que a competência é dele. Anás, ao invés de rejeitar a função e direcioná-los a quem de fato teria o direito de fazê-lo, não somente aceitou a incumbência, que não era da sua competência, como ainda o fez de forma errada. Porque na realidade eles só queriam pintar de legalidade a decisão deles de matar Jesus Cristo. Eles já tinham decidido que Jesus tinha que morrer. Eles queriam se livrar dele. Eles passaram por esse processo só para oficializar o crime, vamos dizer assim, né? A execução. Por que ele fez de forma errada? Porque ele desprezou a norma estabelecida de não realização de julgamentos noturnos. E além de ser noturno, ainda era na véspera de um feriado, o que não podia acontecer de acordo com a própria lei mosaica, que está tudo lá em Números e Deuteronômio. Por quê? Porque no caso de um julgamento chegar ao veredicto de inocência, ele podia ser concluído num dia só. Mas, no caso de um julgamento que conclui em condenação, pena de morte, a pena de morte só podia ser aplicada no dia seguinte. Ele era condenado num dia e morto pelas testemunhas que testemunharam contra ele, os primeiros a jogar as pedras, no dia seguinte. Como era sábado, não podia, era véspera de sábado, não podia ter julgado Jesus. Porque o julgamento tinha que ocorrer em 2 dias, no dia seguinte eles não podiam julgar. Sim. E o julgamento deles era religioso. E eles tentaram criar uma cara de ser político, levando até o Pilatos. Sim, claro. Aí ele vai dizer que é rei, não é político. Nós vamos ver esse detalhe, porque eles depois mudaram a acusação. Ele começou lá no tribunal religioso judaico, ele foi acusado de blasfêmia. Quando chegou ali pela blasfêmia, isso é crime? Aí eles já mudaram a coisa para sedição. Ele era um
sedicioso, que fala. Vê se o toque do chofar está aqui, que eu nem tive tempo de orar. Se tiver, na hora que eu der uma piscadinha para você põe para tocar. Erro número 6. As acusações passíveis de pena de morte não podiam ser feitas à noite. E erro número 7. Além disso, qualquer investigação deveria ser realizada em tribunal público. Isso, por exemplo, está lá em Ruth 4, 1 e 2. E não a portas fechadas, um julgamento secreto. Sabendo que o interrogatório de Anás era ilegal, quando Jesus foi conduzido, lá em João 18, 21, ele pergunta assim: por que você me interroga? Jesus perguntou para ele: por que me interrogas? Isso não é da sua conta, isso não é da sua competência, você não tem autoridade para estar fazendo isso que você está fazendo comigo. Não é da sua alçada? Aí não é da sua alçada. Aí Jesus me perguntou para ele: por que me interrogas? Você não deveria nem estar aqui. Erro número 8. Se ele fosse a autoridade competente, o Anás, ele deveria examinar as testemunhas e não o acusado. Lá no comecinho, quando era 9 horas, eu pensei: por que a gente tem que estudar esse assunto do julgamento de Jesus Cristo? Está aí. Já ouviu? Porque Jesus ordenou que nós deveríamos comemorar a morte dele. Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Então, o julgamento de Jesus Cristo é importante porque foi ele que levou ao desfecho da morte, que Jesus Cristo mandou que nós celebrássemos e nos lembrássemos dela. Se Jesus era inocente, então a morte dele cumpriu os propósitos de Deus. Mas se ele era culpado, ele estava apenas recebendo a punição pelos alegados crimes. Então é importante que a gente estude os julgamentos. A gente já está vendo aqui que foram totalmente ilegais. O seu Américo pediu para a dona Adélia, mandou uma mensagem para depois a gente orar por ele, porque ele não está muito bem hoje. Porque normalmente ele é o companheiro aqui, né? A observação de Jesus: por que me interrogas? Que ele dirigiu a Anás, lá em João 18, 21, teria motivado um juiz honesto a respeitar os procedimentos corretos. Mas Anás não estava nada interessado em justiça. Porque o versículo que foi lido aqui no comecinho do estudo, lá de Deuteronômio 16, 20, diz o seguinte. Deuteronômio 16, 20. Juízes oficiais constituirás em todas as suas cidades, blá, 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 blá. No número 20, a justiça seguirás, somente a justiça. E o Anás não estava nada interessado em justiça. Eles tinham decidido matar Jesus. Agora a gente tem que pintar esse trem de legalidade. A gente tem que tornar oficial a nossa decisão. Nos tribunais religiosos, judaicos, e o embargo do embargo. Ou seja, a observação de Jesus deveria ter motivado o Anás, né, com a mão na consciência, falou: eu não deveria nem estar nesse assunto, e esse nem é o momento. Vão esperar passar a Páscoa, vão esperar passar a festa dos asmos, daqui 8 dias a gente vê esse assunto. Isso se me apresentarem 2 testemunhas, porque nem primeiro prenderam e depois foram procurar testemunhas. As testemunhas ficaram inventando, e mesmo assim elas se contradiziam. Elas nem conseguiam concordar na acusação, sendo que não poderia as testemunhas, elas tinham que ser ouvidas em separado, viu, Elaine? Não podia ser uma frente a outra para não combinar a versão. Se todos os detalhes da acusação das 2 testemunhas concordasse com a data, o local, a hora, o crime, a circunstância, aí sim nós vamos começar a acatar a acusação para levar a julgamento. Mas você sabe disso, é a advogada, que existe a presunção de inocência. Erro número 9. Por causa da pergunta de Jesus, eu vou pôr até a boca mais perto aqui. Por causa da pergunta de Jesus, um dos guardas deu uma bofetada em Jesus. Isso está lá em João 18. Está lá João 18,
21, por ali, ó. 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Que nem sumo sacerdote era, o esse não foi o único ato de violência que Jesus sofreu naqueles julgamentos, não, foi só o primeiro. Números 35, 12, e todo o contexto, o Números 35 é o que regulamenta as cidades de refúgio. Diz que os acusados devem ser protegidos de maus tratos, até que seja provada a culpa perante a congregação. Carlos, o Deuteronômio você falou, aí agora, porque eu 16, 20. O 16, 20, que era com relação a... Seguirás a justiça, apenas a justiça seguirás. Sobre proteção da pessoa até ser acusada. É o erro número 9, a bofetada que ele tomou. Você não, eu acho que ele é culpado mesmo, já vão bater desde agora. Não pode, você sabe que não pode. A polícia não pode chegar já me batendo, não. Aliás, não pode bater nem depois. Não pode bater nem depois. A nossa lei não permite tortura, permite? A gente sabe que há uns 30 anos atrás a tortura era praticada. Eu já fui torturado lá no porão lá do Departamento de Investigação. Você sabe onde é, né? Naquela época lá do DOI, COD, aquele trem. Eu ficava na rua fazendo bagunça, eu era estudante, aí outra história. Mas não pode. Não pode. A polícia não pode bater. O juiz não pode bater. Você já viu lá o... eu não gosto dessa Aristófanes não, mas aí Tony. Ou seja, existe regulamentação a respeito dessa coisa. Porque a lei de Moisés é muito detalhada, ela é muito precisa com relação a essas coisas. Na realidade, Jesus deveria ter recebido essa proteção, que é determinada lá em Números 35. Mas eles queriam mais é matar Jesus. Eles não estavam interessados em... Não, o próprio Samuel tinha profetizado. Importa que eu morra em vez de... É 35 o quê, cara? 12. É o contexto todo. E especificamente o versículo 12. Repetição dos erros 5 e 6. Depois que ele foi conduzido da casa de Caifás. Depois é que ele foi conduzido da casa de Caifás. Ele nem deveria ter sido conduzido da casa do Anás. Usurparam a liderança principal, ultrapassando numa pessoa que não era mais um sacerdote, só depois que eles foram erradamente levados para a casa do Caifás, que não deveria. Exatamente. O Caifás deveria ter recebido de dia, não na véspera de um feriado, numa sessão de urna regular, as duas testemunhas de acusação. Mas tudo isso mostra quem realmente Jesus era. Exatamente. Porque essa coisa toda que está acontecendo aqui é o que Jesus, lá em Lucas 22, 53, chamou de: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Isso aqui são as trevas julgando. Né? Mas esse é o princípio que a gente vê até hoje no nosso meio. Sim. O grupo reúne ali, escondido a calada da noite na calada. Exatamente. Igual a canetada do Sérgio Ferrara para liberar, construir o que quiser lá no Belvedere. Esses trem que a gente conhece. Sim. E também era a única forma que eles iam conseguir fazer alguma coisa contra Jesus. Se fizesse tudo certo, eles estavam perdidos. Não, eles não iam nunca conseguir. Não iam conseguir. Não existia acusação. Eu tenho aqui. Peguei um meu. Na realidade não existia. E Jesus não, o Pilatos falou: não vejo nele crime nenhum. Eu não vejo nele crime nenhum. Repetição do erro número 4. Ali, contra todos os princípios da justiça, os sacerdotes procuravam falso testemunho contra Jesus para o entregarem à morte. Mateus 26, 59, Marcos 14, 55. Olha que absurdo. Os sacerdotes procuravam falso testemunho contra Jesus para o entregarem à morte. Eles estavam tão ansiosos para fazer a coisa certa do jeito errado. Eu falei: não, eu sei que o que nós estamos fazendo aqui é o modo errado,
mas é a coisa certa de se fazer. Quer ver que a gente consegue provar? Entendeu? Para eles era correto matar aquele homem, porque ele estava se fazendo filho de Deus. Isso deixava eles, como se diz, tiririca. Eles estavam então ansiosos para fazer a coisa certa da maneira errada, ainda que da maneira errada. Eles estavam pisoteando um mandamento claro, básico e explícito. Êxodo 20, 19. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Erro número 10. Ainda assim, como o arremedo de julgamento não funcionava, Marcos 14, 56 e 59, as testemunhas não conseguiam combinar uma versão, o sumo sacerdote tentou fazer com que o próprio Jesus se incriminasse, o que é errado, não pode, é proibido pela lei mosaica, porque ele pergunta: nada dizes em resposta? Olha os seus acusadores aí que não estão conseguindo combinar uma versão. E tem aquela, eu não sou muito boa de direito penal, mas tem aquilo que você fala é usado contra ti. Parece que é uma frase feita, mas sim, mas você não pode obrigar a pessoa a emitir uma fala, uma confissão. Por isso que não pode, né? Não pode. Essa tática era completamente inaceitável, fazer com que o próprio Jesus se incriminasse. Questionar o acusado para condená-lo com base em sua resposta era uma violação da justiça formal, aceita e praticada pelos judeus na época. Erro número 5. Por fim, eles o induziram a proferir uma blasfêmia, vamos dizer, para se aproveitarem. Aí eles perguntaram: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Marcos 14, 61 e 62. Eles já sabiam o que Jesus falava. Eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai, eu vim em nome do Pai. Eles já sabiam o que Jesus pensava, o que Jesus falava. Jesus se declarava filho de Deus porque ele era. Então eles com muita capiciosidade, vamos dizer assim, eles falavam assim: já sei, é só fazer aquela pergunta que a gente obriga ele a blasfemar. Tu és o Cristo? É tipo assim, é igual fazer uma pergunta para um crente, porque sabe que o crente não pode mentir. Aí ele vai entregar o jogo. Mas os julgadores não podiam fazer isso, eles não tinham esse direito. Eles não contavam com a resposta também, né? Você falou. E ele falou: tu dizes, e desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita da majestade, vindo sobre. Aí ele não podia falar: não, eu não sou o filho de Deus. Ele confirmou. Aí, na hora que ele falou isso, todos o julgaram réu de morte. Pegando. Marcos 14, 64b. E todos o julgaram réu de morte, ou seja, eles o condenaram por aclamação, o que é errado. Na realidade, quando se constata, após a análise da coerência da acusação das duas testemunhas, que se constata realmente a culpa, aí pelo menos 23 juízes, do mais novo até o mais velho, em separado e à parte, ia lá e dava o seu voto para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ia coletando esses votos. Caso houvesse uma diferença de um voto a favor da inocência, ele era inocentado, e para a culpa tinha que ter uma diferença de pelo menos 2 votos. Isso tudo está escrito no Talmud, que são os comentários rabínicos das leis judaicas. Entendeu? É assim que o tribunal deles funcionava naquela época. É a lei, é o código civil, como é que chama? Deles, É o código penal deles, era assim que funcionava. E eles, sem nenhum respeito pelo procedimento, pela ordem, pela ordem, E esse código já valia lá, né? eles aclamaram Jesus. Eles estavam tão ansiosos que aclamaram que ele era culpado. É culpado. Sendo que Êxodo 23. O Carlos, esse código já era vigente lá naquela época. Eles sabiam que tinha que fazer isso. Há 15 séculos que era vigente. Eles já sabiam que tinha que fazer. Sim, claro que sabe. O judeu é muito lúcido a respeito dessas coisas. Muito.
Sendo que em Êxodo 23, 2 fala: não seguirás a multidão, é o efeito manada, já ouviu falar, Ela? Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Qual que é esse aí? Êxodo 23, 2. Nem deporás numa demanda inclinando-se para a maioria para torcer o direito. Eles estão atropelando. Para matar Jesus, eles tiveram que pisar. Para matar Jesus, eles tiveram que pisar no velho, eles tiveram que pisar na Torá inteira. Erro número 14. Ninguém tentou. O pior. Assim que ele falou: és tu o Cristo? Quem respondeu: eu sou. E todos o julgaram réu de morte por aclamação. O que é que o sacerdote fez? O que ele fez? Rasgou as vestes. Ah, tá, é verdade. Ele rasgou suas vestes. Já lembra desse detalhe? Está lá em Marcos 14. Que já é um sinal de... Marcos 14, ele rasgou suas vestes. Olha o que está escrito em Levítico 21. Levítico 21. Olha o tanto de coisa errada que teve esse julgamento. Olha o que diz 21:10 de Levítico. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Era proibido o sumo sacerdote rasgar as suas vestes. Na hora que Jesus blasfemou, ele... dentro do tribunal. Se isso acontecesse, ele perdia o cargo, a sessão era anulada e o julgamento era cancelado. Já ia passar julgado. Mesmo assim, eles prosseguiram com a camisa rasgada, vamos dizer assim. Você está vendo o tanto de coisa errada que teve? Erro número 14. Ninguém tentou ou teve permissão para falar a favor de Jesus. Mas isso que eu ia te perguntar, tinha procedimento de defesa? Sim, tinha procedimento de defesa. É que eu li aqui nos primeiros minutos. Advogado na época, mas tinha alguém que defendia. Só a própria pessoa que tinha que falar em o procedimento começava assim, ó. Isso está lá no Talmud, seção número tal. Em casos passíveis de pena de morte, os argumentos pela absolvição eram ouvidos primeiro. Aqui nem foi ouvido. Os juízes deviam fazer todo o possível para salvar o acusado. Eles eram inimigos de Cristo e estavam fazendo todo o possível para condenar. Os juízes podiam argumentar a favor do acusado, mas nunca contra ele. Os únicos que se podiam acusar eram as duas testemunhas idôneas. As testemunhas eram alertadas da seriedade do seu papel. As testemunhas eram ouvidas separadamente, não na presença uma das outras. O testemunho delas precisava concordar em todos os pontos fundamentais: data, lugar, hora, ocorrência e assim por diante. E por aí vai. Jesus não teve... Como é que chama? É um promotor? O que defende é o promotor? O acusador é o promotor. E quem é que defende? É o procurador, é o advogado. Que nem tinha. Ele nem tinha. Ô Carlos, eu estou comentando com o Geraldo aqui, que até foi um dos capítulos do meu TCC, era sobre a... Eu esqueci a palavra agora, mas sobre a ditadura do juiz. Que isso estava mais dentro do direito penal, mas de 2015 para cá, muito sendo vinculado no direito civil, que os juízes ficam articulando o processo a fim de buscar prova para acusar o condenado. Isso é erradíssimo. Erradíssimo. Erro número 15. Nenhuma investigação foi feita sobre a afirmação de Jesus ser o Messias ou não. Então ele confessou, entre aspas, uma blasfêmia. Então isso é uma acusação. Vai ser usado contra você. Vamos investigar. Ou seja, esse julgamento não era para ter terminado rápido e naquele dia do jeito que foi. Era algo que deveria se estender. Visto que os judeus não tinham autoridade para executar Jesus, porque naquela época Roma que estava governando a Palestina. E Roma permitia que os julgamentos fossem realizados pelos povos que eram dominados, ou seja, o judeu tinha o direito de julgar Jesus segundo as suas leis e os seus costumes. Mas caso isso se desdobrasse em pena de morte, a
aí eles tinham que recorrer ao tribunal romano. Só o tribunal romano é que podia executar. O tribunal judaico de qualquer país sob a dominação romana podia julgar, mas não executar. E como eles já acharam um motivo para matar Jesus Cristo, blasfêmia, aí eles foram até Pilatos, porque o judeu não tinha autoridade para executar. Então eles foram obrigados a levar Jesus Cristo para o governador romano. A primeira pergunta que o Pilatos fez foi: que acusação que levantais contra este homem? Não é? Quando você chega num tribunal, você fala, qual que é a acusação? Qual que é a acusação? Erro número 16. Cientes de que a acusação forjada de blasfêmia não significaria nada para Pilatos, ele vai falar, isso é igual acontece em Atos lá, quando está tendo aquele tumulto. O que está acontecendo? É que esse homem aqui está o Paulo, pregando contra a nossa lei e o nosso templo. Isso é problema seu. Você se vira para lá. Não era assim que a coisa acontecia? A gente vê no livro de Atos, a gente vê nos evangelhos. Essas questões religiosas não tinham interesse nenhum para o tribunal romano, a não ser se fosse algo que ameaçava o império. Barrabás, ele era um sedicioso, ele era um formador de opinião, ele era um divulgador de fake news, ele queria derrubar o império romano, ele era um daqueles que lutava contra a dominação romana. Isso era do interesse de Roma. Mas uma questão religiosa, ele sabia que isso não ia significar nada para Pilatos. Aí vem o erro 16. Aí eles tentaram fazer com que Pilatos matasse Jesus sem investigar o caso. Não vão entrar nos detalhes não, porque quando eles levaram o Jesus para Pilatos, ele perguntou assim, qual que é a acusação? Eles não vão entrar no caso não, só mata ele para nós. Só mata ele para nós. Por que eles não tiveram coragem eles mesmos, né? Eu já não podia apedrejar? Sim. Mas é o que eu estava falando, a lei romana não permitia que cada povo matasse o seu acusado, eles só podiam julgar. Aquilo que aconteceu com Estevão não foi um apedrejamento, aquilo foi um linchamento. Eles não tinham autoridade para ter apedrejado Estevão. Eles fizeram aquilo ali que o olho estava cego. Você não viu que eles estavam até ralhando os dentes e tampando os ouvidos de ódio do Estevão? É o Estevão, né, que morreu apedrejado? Mas o Paulo, ele tinha cartas, né? Para ele, assim, dava ele autorização. O caso dele era outro, porque ele era cidadão romano. Então os judeus tentaram fazer que Pilatos matasse Jesus sem investigar o caso. Se esse homem não fosse delinquente, não o teríamos entregado a ti. Está escrito lá em João 18, 29 e 30. Pilatos não aceitou esse argumento. Ele rejeitou. Isso forçou os judeus, erro número 17, a trocar a acusação. Blasfêmia não vai significar nada para Pilatos. Vão trocar a acusação para sublevação. Ele está pervertendo, ele é um subversivo. Ele é um elemento, é um terrorista. É a lei, como é que chama aquela lei lá dos Estados Unidos? É a lei patriótica, como é que é? Que eles podem prender e matar e julgar quem eles quiserem, baseado na lei do Bush. É a lei desde o 11 de setembro. É a lei... Não de exceção, não? Não, é a lei lá que eles criaram depois do 11 de setembro. Se a pessoa é suspeita de terrorista, não precisa ter procedimento legal nenhum. Já pode pôr na mão dele fazendo o que quiser. É a lei ato patriótico, um negócio assim. Isso forçou os judeus a trocar a acusação de blasfêmia para subversão. Este homem está subvertendo a nossa nação e proibindo o pagamento de imposto. E dizendo que ele mesmo é o Cristo, um rei. Assim, a acusação de blasfêmia foi astutamente mudada para acusação de traição. Erro número 18. Outro falso testemunho. Outro falso testemunho. A acusação de que Jesus proibia o pagamento de imposto era falsa. É exatamente o contrário. Eles sabiam disso, porque quando eles foram lá com aquela moedinha, o que Jesus falou? Dá para César o que é César. Ele nunca pregou rebelião civil. Ele está sendo acusado aqui de rebelião civil, de promover rebelião civil. Ele ficava lá por aí para ninguém pagar imposto.
Se você falar isso para um tribunal romano, aí já é do interesse dele. Opa, vai parar de entrar no meu bolso aqui, então isso me interessa. Está vendo como eles foram maliciosos? Na realidade, ele ensinou exatamente o oposto. Dai a César o que é de César. Sobre a acusação de que Jesus tinha feito a si mesmo rei, porque o delegado, quem mexe com marginal, quem mexe com criminoso, só debater o olho na pessoa, ele já sabe se aquela pessoa presta ou não presta. Na hora que eles falam assim, ele está com a intenção de derrubar o imperador. Ele está com a intenção de ocupar o lugar do Tibério, que era o imperador na época. O Pilatos só bateu o olho em Jesus. Não acho que é isso não, viu? Eu não acho nele crime nenhum. Ele não está com cara de ser isso que vocês estão falando aí não. Só de olhar para Jesus devia ser uma pessoa muito tranquila, muito calma, devia ter um jeitão assim que... Você já viu que tem gente que você fala, nossa, a pessoa é tão cândida, né? Já tem outras que são muito... Só que você bateu, quem bateu o olho em Jesus não devia ver uma pessoa nervosa, sediciosa, cheia de raiva, cheia de... imposto, governo, odeio o governo. Ele não devia ser assim. Provavelmente não, certamente ele não era assim. Ele fala que ele era manso e humilde de coração. Aí pela primeira das 3 vezes em que Pilatos declarou a inocência de Jesus, ele falou, não vejo nele falta alguma. Então Pilatos tentou livrar Jesus. Atos 3,13 fala, vós traístes e negastes Jesus perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Está lá em Atos 3,13. Então Pilatos tentou livrar Jesus com base no costume de libertar um prisioneiro na Páscoa. A gente conhece a história. Também foi em vão, que aí vem o erro número 19. Ele acabou tendo que libertar Barrabás, que era culpado de sedição e assassinato, Lucas 23, 18 e 19, João 18, 39 e 40, devido à pressão e o lobby das autoridades judaicas, que ficou lá no meio da multidão lá, grita Barrabás, grita Barrabás. A gente conhece isso dos evangelhos. E aqui nós temos mais um atropelamento e desrespeito à lei mosaica, da parte da liderança judaica, que não devia deixar o homicida impune. Está no mesmo texto lá de Números 35, viu, Elaine? É 35, 16 a 18 e Deuteronômio 19, 11 a 13. O homicida deve ser morto. Está lá na lei de Moisés. Ele falou, não, é o homicida, mas vão liberar porque nós queremos matar o inocente. Foi o erro 19. Erro número 20. Tortura e danos morais gratuitos e injustos. A seguir, Pilatos tenta uma solução conciliatória para livrar Jesus. Ele ordena que o chicoteassem e o humilha publicamente, ridicularizando, colocando aquele manto, a coroa de espinho e etc. E pela segunda vez ele declara a inocência de Jesus. João 19, 14. Era como se Pilatos estivesse dizendo assim, depois que ele torturou Jesus Cristo e humilhou publicamente, ele falou assim, e aí, tá bom para vocês agora? Estão satisfeitos? Já bati, já humilhei, agora vocês estão satisfeitos. Não é possível. Por que ele fez isso? Ele mandou torturar gratuitamente, sem motivação nenhuma, a Jesus Cristo. Que tal? Porque vocês assistiram A Paixão de Cristo do Mel Gibson? Vocês já viram como é que era o flagelo? Chama flagelos. Como é que era o flagelo romano? Aquela hora que aquela chicotada pega assim em cima da costela, que arranca até pedaço. Vocês viram? Eram cordas de couro cheias de objetos pontudos, pregos, pedriscos, pedaços de metal, era para arrebentar mesmo. E ele mandou dar uma surra nessa de Cristo, que ele pensou assim, agora a vingança deles foi satisfeita. Que ele percebeu, isso aí é ódio, isso é vingança, isso aí é coisa do ser humano. Ele pensou assim, poxa, eles vão ver Jesus todo arrebentado desse jeito, eles vão se sensibilizar, eles vão ter uma compaixão dele. Ou eles vão ficar satisfeitos, já sofreu o que chega, tá bom, precisa matar. Mas o ódio era maior, não atendeu a expectativa deles. Aí vem o 21º erro dos julgamentos. Os judeus continuavam gritando, se soltas a este, não és amigo de César.
Aqui eles estavam ameaçando e chantageando Pilatos. Eu vou explicar por quê. Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. João 19, 12. Aqui eles apelaram. Eles deram a cartada final. Eles ameaçaram e chantageando Pilatos de ser um traidor, se ele não julgasse a Cristo um subversivo. O César daquela época era Tibério. O Tibério ele governou do ano 14 até o ano 37. Quando ele assumiu o governo, ele tinha 56 anos. Nessa época ele já estava com 70 e tal. Então ele era um imperador velho e paranoico. Ele cismava que todo mundo estava querendo tirar ele do poder, que todo mundo estava querendo matar. Ele era doidão, assim, paranoia. Paranoia é cisma que está sendo perseguido. Então esse Tibério, ele criou uma lei, ainda que ele não precisasse, ele era imperador, ele podia fazer o que ele quisesse, mas para dar formalidade à coisa, ele criou uma lei chamada Laesa Majestas, no latim, que significa lesa majestade. O que significava essa lei? Que qualquer mínima suspeita de traição executa. Se os judeus escrevessem uma carta para o Tibério falando que o Pilatos estava sendo suspeito de traidor do império, o Tibério ia mandar chamar o Pilatos e mandar executar na hora. Não tinha, igual a lei patriótica do Bosch, não precisa de acusação, não precisa de formalidade, não precisa de julgamento. Basta uma insinuação de traição, de desrespeito, que a pessoa era executada. E ele mandou matar muito senador, o Tibério, ele mandou matar muitos ministros, muitos governadores, ele matava a torta e a direita. Ele era o maior paranoico. Aí o Pilatos ficou com medo. Pô, se chegar uma denúncia lá no Tibério contra a minha pessoa, eu vou perder minha cabeça. Aí ele cedeu. Mesmo sabendo que ele era inocente, ele foi lá, lavou a mãozinha dele, declarou pela terceira vez a inocência de Cristo e o entregou para ser executado. E o erro número 22, as testemunhas é que tinham que agir como executores, mas os executores foram os romanos. Aí o que acontece? Jesus Cristo ficou lá na cruz, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, ele ficou na cruz de 9 da manhã às 3 da tarde, 6 horas, o número do homem. O homem foi criado ao 6º dia, a gente sabe que 6 é o número do homem. Sendo que depois de 3 horas ao meio-dia, né, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, até as 15 horas. Isso está lá em Mateus 27, 51, em Marcos 15, 38, em Lucas 23, 44, 45. Ou seja, depois que tudo isso aconteceu, que na realidade o que está acontecendo aqui é injusto, é errado, não poderia estar acontecendo, mas Jesus Cristo ele tinha tanto respeito pela lei que ele se submeteu, mesmo a um julgamento equivocado. E em Atos 4, 27, fala que quem foi o culpado pela morte de Jesus Cristo foram os homens e foi Deus. Aqui tinha responsabilidade humana e tinha responsabilidade divina. Porque no 27 fala, porque verdadeiramente se ajuntaram, o Pedro pregando, nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Na realidade, isso tudo era propósito de Deus, através de uma agência humana totalmente deturpada. E quando ele estava na cruz, Deus usou aquele momento para que fosse algo que chamasse a atenção de todo mundo. Era algo para chamar a atenção de todo mundo. Porque quando deu meio-dia, que é quando realmente os pecados foram colocados sobre ele, para ele levar, ele levou sobre si, nem Deus podia olhar. É quando ele fala, porque me abandonaste. Aí houve trevas. Eu tive estudando nos sites da NASA e etc. Isso chama Umbra,
Durante o eclipse solar, o tempo máximo de escuridão total é de 7 minutos e 40 segundos. O tempo normal de um eclipse solar total durar são 7 minutos e 40 segundos. A cada 1000 anos, dentro de um milênio, acontecem 7 eclipses solares que duram mais do que 7 minutos e 40 segundos. Sabe até quando ele vai? 7 minutos e 58 segundos. 18 segundos a mais. Isso é o tempo máximo que um eclipse solar dura. Você sabe quanto esse aqui durou? 3 horas. 180 minutos. Isso é algo anormal. Isso é Deus interferindo nas coisas, chamando a atenção. Sim. Não, é porque, por exemplo, eu nunca vi nenhum eclipse que fica totalmente escuro. Eu acho que foi mais do que isso, foi a mão de Deus mesmo, com relação até fazer... Não, mas tem sim. Tem aquele período em que o sol vai progressivamente sendo tampado, mas que ele fica, chama umbra, o período em que ele é tampado totalmente, em geral, dura 7 minutos e 40 segundos. Totalmente escuro porque durante o dia, né, uma claridade expande aos laterais. Não, eu sei, mas o círculo, o disco solar tem um momento em que ele é totalmente tampado. É lógico que fica uma luminosidade, não fica escuro igual ficou aqui. Isso aqui foi sobrenatural. Isso que eu estou falando. Isso aqui... Houve trevas. Sim. As nuvens eram tampadas. Além do eclipse, eu acho que Deus ainda fez o negócio ficar mais negro. Sim, exatamente. Porque Deus estava chamando a atenção da humanidade para aquele momento. Aí, no Salmo 89:15 fala: bem-aventurado o povo que conhece o som do chofar. Coloca aí, Jorge. O chofar. O que estava acontecendo? Está dando 3 horas da tarde, ao chofar. Na hora que tocava esse chofar às 3 horas da tarde, bom dia, pode entrar. Na hora que tocava esse chofar às 3 horas da tarde, todo mundo em Jerusalém parava e se virava para o templo, que era um momento para o judeu ficar pensando nos seus pecados. Pode deixar de tocar aí, era um momento, já está no finalzinho. Era o momento do judeu contemplar o sacrifício do Cordeiro Pascal que estava sendo imolado naquele momento. Quando Jesus morreu na cruz às 15 horas, os cordeiros estavam sendo degolados lá no templo. E o chofar estava sendo tocado para o povo escutar com relação ao Cordeiro Pascal. Era um momento que as pessoas deviam falar assim, meditar assim: sou pecador, mas graças a Deus que tem o sangue de alguém que foi derramado a meu favor. E Jesus Cristo lá morrendo na cruz. E a palavra fala em Êxodo 6, que Deus ia resgatar Israel como? Resgatarei com o braço estendido. Como é que Cristo morreu? Com o braço estendido. Ou seja, o sol acendeu de novo, depois de 3 horas estranhas de trevas. Aí o judeu deu graças a Deus que a luz voltou, ele pôde sacrificar os cordeiros. O chofar tocou, o véu do templo rasgou e Cristo expirou. Deus estava chamando a atenção ou não estava? Para o que estava acontecendo ali no Calvário, no Gólgota. Chofar tocando, a luz acende de novo, depois de 3 horas. O sacrifício do Cordeiro acontece e o povo é levado a meditar nos pecados, no arrependimento e na oferta do Cordeiro. Aí quem prestou atenção ia lembrar das palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a verdadeira Páscoa. Jesus participou de Páscoa a vida inteira. Ele era judeu, todo ano ele comemorava. Mas naquela Páscoa ele não era mais um participante, ele era o protagonista. Ele era o próprio Cordeiro Pascal sendo imolado. Tá bom, deixa eu falar. Amém? Amém? Podemos encerrar? Jesus Cristo, eu vou encerrar com aquele versículo de 1 Coríntios 5, que é o texto básico, né? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Pastor Geraldo pode orar por nós?